Mercado e oportunidades, com Márcio Lopes. Agora, as pessoas estão tão entretidas no mundo corporativo que já estão inseridas e não dão muita importância ao hobby, sem saber que elas podem abrir portas no mercado. Como é que é isso, Márcio Lopes? Assim, aquilo que você falou, né? A gente observando isso aí no corre-corre desenfreado do nosso dia a dia, correr atrás para pagar as contas, correr atrás para garantir o emprego, correr atrás para ter aquele emprego dos nossos sonhos. E às vezes a gente negligencia uma coisa muito importante, não só para a questão pessoal, quanto também profissional, que são os hobbies. Né? Pense o hobby como realmente aquele passatempo, ou aquela atividade de entretenimento livre que você desenvolve sozinho ou coletivamente, que pode ser desde uma coisa prática, um esporte, uma pintura, uma modelagem, até uma questão intelectual, né? Leitura, escrita. Então, assim, a gente vai dizer, poxa, eu não tenho dinheiro agora para esse hobby, eu não tenho tempo para essa atividade, e esse é um grande erro. Porque a partir do momento que você negligencia de ter, não só como válvula de escape, não só como elemento equilibrador desse corre-corre do nosso dia a dia, mas também pensar ele como uma estratégia de você conseguir ou novos empregos, ou aquele emprego dos seus sonhos. Porque se a gente vai olhar assim, quantas pessoas conseguiram transformar o seu hobby em profissão? Né? Imagine, poxa, você que gosta de pintar, você que gosta de fazer uma atividade física e conseguiu sobreviver, inclusive conseguir manter, estabelecer um patrimônio com aquele seu hobby. Poxa, isso aí é uma coisa fantástica. Ou pior, quantos de nós não temos coragem de fazer isso e aí somos aí aquele profissional, aquele atleta frustrado, mas com grandes potenciais. Então, como é que a gente pode ver isso aí? Aí eu dou um exemplo que eu estava discutindo essa semana com um aluno, né, que ele gostaria de entrar num determinado tipo de segmento e sentia dificuldade porque a atividade dele atual não tinha nada a ver com aquilo que ele queria entrar. Mas ele, na conversa, a gente viu que ele era o quê? Ele era tinha como hobby, como uma atividade paralela, fotografia. Né? E como conseguir fazer, por exemplo, esta fotografia, você chegar numa área que você queira? Como você, inclusive, por exemplo, ser um fotógrafo amador, onde você tem um trabalho, inclusive, reconhecido, chegar a por exemplo, sei lá, ser um jornalista ou ser um locutor de uma rádio. Como você tem uma atividade, eu fico brincando, eu digo, eu já pego onda aí desde os meus 10 anos, que eu já fechei negócios dentro d'água surfando. Né? Já me abriram portas porque naquele ambiente você está ali informal, naquele ambiente as pessoas estão mais descontraídas, e você começa a conhecer pessoas e você encontra ela no segmento corporativo que cria uma empatia e cria uma identidade naquela atividade que você tem, que você é muito mais bem visto, as portas se abrem muito mais e aquela relação chega muito forte. Então, dando esse exemplo, por exemplo, desse aluno que eu estava conversando com relação à fotografia, ele queria ir para a área de marketing, né? Mas não trabalhava na área de marketing. Como utilizar a fotografia através disso? Né? Poxa, pensar em fazer um contato com uma agência de publicidade, pensar em fazer uma exposição das suas fotos, mas trabalhando isso de uma forma mercadológica, que aquele espaço veja o potencial seu como uma pessoa de marketing. Então, isso aí é muito importante, isso é muito relevante, mas às vezes é o que eu venho falando sempre, a gente às vezes sempre pensa no funil, naquela parte mais fina, quando a gente tem que inverter, pensar abrindo. Então, todos nós temos essa potencialidade. Então, a dica é não negligencie os seus hobbies. Não diga que você não tem tempo, você pode até diminuir um pouco, mas eles, com certeza, lhe abrem portas. E você, com certeza, aí já viu, Vilas, nos seus pessoas que chegaram ou conhecidos que foram através dessas atividades que surgiram oportunidades de emprego, surgiram oportunidades de promoção, surgiram oportunidades de vendas de projeto ou vendas de produtos ou serviços. Então isso é importante, isso é relevante e não deve nunca ser negligenciado, nem esquecido, nem dito que não tem um tempo para isso. Isso pode travar a sua trajetória. Pois é, e é muito mais prazeroso, né, quando você une um lazer com a obrigação e consegue desenvolver as duas coisas simultaneamente. Geralmente a produção ela é muito maior, né, tanto para uma coisa quanto para a outra, né, Márcio?
Exatamente. Aí vou pegar uma palavrinha que você falou, tentar mudar, não obrigação. Né? Obrigação já é uma coisa meio mais pesada, mas a gente pensar nisso como uma coisa prazerosa, como uma coisa que vai nos ajudar, porque às vezes quando a gente coloca, tem um cuidado, a gente quando coloca como obrigação, a obrigação às vezes nem sempre é bem remunerada para aquilo que a gente se dedica. Então a gente sim vê isso como uma forma de abrir canais, como uma forma de ter mais contatos. Eu falo, os clubes de corridas, você viaja, você conhece pessoas, troca, e você está sem o sobrenome, vamos dizer assim, corporativo, você está sem um crachá, e aí você consegue ser muito mais você, muito mais autêntico, e as pessoas lhe percebem muito melhor.